Amém? Vamos continuar com a nossa série de palavras sobre Elias, o homem que orava as orações de Deus, poderosa. Eu quero ler com vocês 1 Reis 17:1, que diz assim: Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a que sirvo, não haverá orvalho e nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Amém? Pai, obrigado, Senhor, porque sabemos que a Tua palavra ela tem o poder, Senhor Deus, de transformar as nossas vidas. A Tua palavra, Senhor Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, Senhor Deus, luz para os nossos caminhos. Que ela possa, Senhor Deus, mudar, Senhor Deus, o que para nós é impossível mudar, a Tua palavra pode mudar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Esse texto fala de um período difícil que Israel estava enfrentando. E Acabe e Jezabel tinham um objetivo de promover Baal como uma divindade naquele tempo. E aí, quando Deus vê tudo isso, ele envia Elias para falar com Acabe. E aí Elias fala para Acabe que o negócio é o seguinte: já que vocês aí estão querendo promover Baal, que é o suposto Deus da chuva, da fertilidade, Deus me mandou aqui para dizer que não vai chover. Vai dizer que vai ter uma seca aí, que vai arrebentar com tudo, você vai ficar sem comer, os rios vão secar, sua família não vai ter mais nada para se alimentar. E fazendo isso, o Senhor demonstra que Baal é Baal, não é nada. Ele mostra que Ele é mais, que Ele é o Senhor poderoso, que parou toda a movimentação de Acabe e de Jezabel. Então, diante desse contexto, o Senhor manda Elias para esse lugar, e que se chama Sarepta. E no versículo 8 ele diz assim: Então o Senhor disse a Elias: Vai morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dê ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Hoje nós vamos conhecer a história dessa viúva, a viúva de Sarepta, desculpa. E nós temos muitas coisas para aprender com essa viúva. Muitas coisas. E eu queria perguntar aqui, todo mundo vai ter que erguer a mão. Quem aqui tem fé? Quem aqui tem muita fé? Opa, a mão aqui agora deu uma... Quem aqui tem muita fé, mas muita fé? Já só uma mão levantou. E nós vamos aprender com essa viúva o que é ter fé. Fé é o alimento em tempo de seca, é o nome da nossa palavra. E a minha pergunta é: se você já se sentiu perdido em meio a uma tempestade, quando tudo parece dar errado e não há mais nada o que fazer, você acredita em milagres? Só uma cabeça balançou, outra cabeça balançou. Porque se você levantou a mão dizendo que você tem fé, você acredita em milagres, amém? Então tá bom. Mesmo em momentos difíceis, nós acreditamos em milagres? Amém. Somos pressionados de diversas formas, não somos? O mundo pressiona a gente ou não pressiona? A gente tem que sair para trabalhar? Tem que estudar? Tem que fazer prova? Tem que entregar trabalho? Tem gente te ligando para, eu preciso entregar não sei o quê, não tem? Somos pressionados de diversas formas. Provas, pressão, o que mais? Busca por aceitação. Alguém aqui busca ser aceito? Um largueu a mão, fez assim, ó. Vou orar por você, meu irmão. Relacionamentos, amizades, conflitos familiares, conflitos no trabalho. Somos pressionados de diversas formas.
Todos os momentos estamos pressionados. O nosso futuro às vezes é incerto. Alguém aqui pensa no amanhã? Todo mundo pensa no amanhã, né? Eu também penso no amanhã, mas um dia eu vi do meu pastor, estava falando, tendo uma conversa com ele, e eu falando muito sobre o amanhã, o que eu ia fazer, o meu futuro, e conversando com ele sobre isso, né? E ele me acalmou e disse: Eric, o amanhã não existe. Falei, olha que legal. E com isso eu entendo que nós temos que viver o hoje, o presente, a sua vida agora. Porque como eu li em Mateus 6, 27, nós não podemos acrescentar um dia que seja na nossa vida. O controle total das nossas vidas está na mão do Senhor. E às vezes nós vivemos tão pressionados com tantas coisas que pensamos muito no amanhã e esquecemos do hoje. Alguém aqui já foi dormir pensando no que ia fazer no outro dia? Várias vezes eu fiz isso. E aquele dia nem chegou e eu já estava pensando no que eu ia fazer. E nós vivemos assim. Mas o Senhor não quer isso para nós. Mesmo nos momentos mais difíceis, a fé em Deus pode transformar nossa realidade e nos levar a experimentar milagres. O Senhor quer que nós saiamos daqui hoje prontos para experimentar milagres. Amém? Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa, tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Deus leva Elias até a casa dessa viúva e fala que essa viúva vai alimentar ele. Só que antes disso, Deus já tinha falado para Elias que não ia ter nada, que ia ser uma seca, que não ia ter água, que ia, né? Provavelmente, essa viúva estava na casa dela, de boa, tranquila, com algumas coisinhas ali que sobrou da despesa do mês, né? Já estava no fim e já estava passando por esse momento de seca. E depois a gente vai chegar lá em Lucas, fala que eram 3 anos e 6 meses. Eles ficaram assim. Muito tempo. E aí Deus especialista em testar a nossa fé, por isso, se você falar assim, Senhor, testa a minha fé. Se a minha fé está boa mesmo, o Senhor vai testar a sua fé. O Senhor vai mostrar para você. E ele fez isso com essa viúva. Ele mandou Elias ir até lá, deu ordens para ela alimentar ele. Elias foi para Serepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para eu beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Às vezes o Senhor vai trabalhar a nossa fé com aquilo que nós temos pouco. Às vezes a gente quer muito, chegar no muito eu vou entregar para o Senhor. Mas o Senhor quer trabalhar a nossa fé com o pouco. Elias foi à casa dessa mulher e essa mulher tinha só essa farinha para fazer um bolo para ela e para o filho. Porque ela diz assim: vou preparar a última refeição e depois meu filho e eu vamos morrer. Porque ela olhou na despensa, a hora que ela abriu só tinha aquilo lá. Mas o Senhor tinha mandado um profeta para falar com ela. E ela entendeu isso. Provavelmente ela olhou para Elias e viu que ele era um israelita. E ela falou: esse homem aí tem alguma coisa diferente com ele. E aí ele chega lá para ela e pede para ela fazer isso, e ela faz isso aí. Responde para ele isso. E Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Legal, Elias. Tudo isso, seca, está acabando tudo, não tem mais mantimento.
Você veio até aqui, né? Elias até chegar lá, ele foi alimentado por corvo, né? O Senhor cuidou dele, deixou ele bebeu a última gota de água que tinha do riacho, porque depois o riacho secou. Elias, né? Caminhar com Deus tem as suas vantagens, gente. Então Elias chegou lá, ele precisava comer, e o Senhor levou ele direto lá. Mas aí, nós precisamos conhecer essa viúva. A viúva e essa fé dela. Porque a viúva, naquela época, elas necessitavam de serem supridas inteiramente pela lei. A lei supria as viúvas. Elas só sobreviviam por isso, porque elas tinham perdido o marido, não tinham como trabalhar, então os governantes da época se sentiam no direito de poder ajudar elas. Então elas eram supridas por eles. Elas eram supridas pela lei. Mas, esses 3 anos que teve de seca, de tudo isso que aconteceu ali, essa viúva, ela teve que, como que eu posso dizer? Ela teve que expressar a sua fé. Ela teve que acreditar. Ela teve que desenvolver isso. Em Lucas 4, do 25 ao 26, diz: em verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel nos dias de Elias, quando se fechou o céu 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a terra, e nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a viúva de Sarepta de Sidom, uma mulher viúva. Elias, um profeta de Israel, foi enviado a uma viúva estrangeira. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que a compaixão de Deus não tem fronteiras. A compaixão de Deus, ela não olha o endereço. Ela não faz acepção de pessoas. Talvez você deve estar se perguntando assim: o Senhor ainda não me achou. Eu tenho fé dele, mas o Senhor ainda não me encontrou. Não, o Senhor vai te encontrar. O Senhor encontrou aquela viúva que não era israelita, que não tinha nenhum contato com o povo de Israel. E o Senhor achou ela na sua dificuldade. Então o Senhor, independentemente da sua condição, Ele olha para você, Ele olha para mim. Amém? Essa viúva, ela teve a coragem de compartilhar o pouco que ela tinha. Nós temos essa coragem de compartilhar o pouco que temos? Ou nós retemos? Ou você só compartilha quando você tem abundância? Ela teve essa coragem. O Senhor está nos levando a esse nível de coragem, de compartilharmos o pouco que temos com a pessoa do nosso lado. Salmos 37 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Quando convidamos o Senhor para atuar nos nossos recursos limitados, eles se tornam ilimitados. Você não entendeu isso? Quando você coloca o seu recurso na mão do Senhor, que é limitado, o seu recurso é limitado, porque o seu recurso vem da força do seu braço. Você quebrou o braço, ficou sem isso aqui, já era. Você não vai trabalhar a maneta, você vai ter que arrumar um outro jeito de trabalhar. Então, o nosso recurso é limitado, mas quando nós nos colocamos diante do Senhor e entendemos quem é o Senhor, Ele se torna ilimitado. Não tem fim. Cara, era 3 anos de seca. E ela só tinha lá um punhadinho de farinha lá na botija lá para fazer o bolo. O Senhor vai multiplicar isso. E o Senhor quer fazer isso nas nossas vidas. Ele quer multiplicar o pouco que nós temos. Mas para o Senhor multiplicar o pouco que nós temos, nós precisamos confiar nele. Precisamos acreditar nele. A oferta é algo, mesmo que seja tirado do pouco que temos, a oferta que nós podemos entregar para o Senhor, ela pode ser do pouco que temos. Mas o nosso coração precisa estar rendido aos pés do Senhor. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venham e participe da alegria do Senhor. Quantos aqui participam da alegria do Senhor? Amém, Carlos. Você participa da alegria do Senhor. Quantos daqui participam dessa alegria? Quantos daqui podem sair daqui falando: eu participo da alegria do Senhor? Amém? Eu olhei isso aqui e falei: eu não participo da alegria do Senhor. Quando eu li isso.
E por que nós não participamos? Porque a alegria no Senhor é uma profunda satisfação e contentamento de uma vida alinhada com a vontade dEle. Isso nos leva a uma alegria no Senhor. A alegria no Senhor, às vezes, para uns, é ter um carro do ano. Ou ter uma casa boa. Não que isso seja errado, né? Mas a alegria do Senhor para alguns é esse. Mas a alegria do Senhor para nós nessa noite é uma profunda satisfação e contentamento de uma vida totalmente alinhada em Deus. A nossa reflexão nessa noite é saber se a nossa vida está totalmente alinhada com a vontade de Deus. Você já se perguntou isso? Se a sua vida está alinhada com a vontade de Deus? Chegando aqui, separar aqui um pouco para pensar. Sua vida está alinhada com a vontade de Deus? Ou não? Isso é algo que nós precisamos meditar. Porque nós não vamos conseguir caminhar com o Senhor se as nossas vidas não estiverem alinhadas com a dele. Com a vontade dele. Não tem como. Você vai fingir que conhece ao Senhor. Mas nós precisamos alinhar as nossas vidas com a vontade dele. Amém? Acreditar em algo que não está vendo. Isso é fé. Acreditar em algo que não está vendo. E para ilustrar isso, eu queria chamar um voluntário aqui. Deixa eu ver quem que eu vou chamar, porque ninguém vai levantar a mão, né? Então, Vem aqui, Carlos, você. Vou chamar um voluntário aqui para expressar isso. Fica ali, ó, daquele lado ali. Acreditar naquilo que não está vendo. Eu vou vendar o Carlos aqui, quer dizer, minha esposa maravilhosa, mãe do meu terceiro filho, vai vendar o Carlos. Sobe no degrauzinho, vem mais para cá, Carlos. Isso, Carlos. Você acredita só no que você vê. É isso? Você está vendo alguma coisa, Carlos? Faz o sinal de joia. Deu boa? Ó, você está me ouvindo, né? Então você vai caminhar ouvindo a minha voz, beleza? Para onde eu falar para você ir, você vem. Então vai, então pode começar a andar, Carlos. Vamos, Carlos, continua. Isso, vira para a esquerda agora, vem para a direita. Tá me ouvindo, Carlos? Estou falando com você. Pode vir. Vem reto, vem reto. Opa, parou. Vira para a direita. Isso, vem reto agora, vem reto. Isso, pode vir. Opa. Direita, direita. Não, esquerda, esquerda. Aê, vem reto. Vem, pode vir, pode andar assim agora. Pode vir. Vem, meu querido. Está ouvindo minha voz ou não? Vem, pode continuar andando agora. Parou aí, para aí. Direita. Vem agora reto. Vem, opa. Encontrou um grande obstáculo. Parou. Beleza. Carlos, está me ouvindo? Pode continuar andando agora. Isso, vem. Agora você para, vira. Para lá. Vira para trás. Pode virar, ele tá de frente e vira de costa. Aí, ó. Beleza, Carlos, você tá vendo ainda, né? Agora, eu vou falar para você se jogar para trás, beleza? Você vai ter que confiar. Beleza? Você vai ter que confiar que eu vou te pegar. Não, mas eu já falei para você cair já. Valeu, obrigado. Amém.
Amém. Figura, errei o direito e esquerda ali, mas deu boa. Isso é você caminhar ouvindo a voz do Senhor. O Carlos, ele caminhou aqui e ele foi ouvindo a minha voz, mas tinha obstáculos, né? Que não deixavam ele chegar até onde eu estava. Só que o Carlos, em nenhum momento, ele parou, ele continuou andando, porque existia uma voz que ele estava ouvindo. Ele estava me vendo? Não, né? Ele não estava me vendo. O que impulsionou o Carlos, ilustrando aqui, era a fé na voz que ele estava ouvindo. E você tem ouvido a voz de Deus ao ponto de passar pelos obstáculos? Só que existe uma coisa ali que aconteceu, que eu não sei se vocês perceberam. Quando o Carlos chegou no final ali, eu falei para ele assim, pode vir. E eu parei de falar. Eu não falei mais. E aí ele estava se jogando. E aí ele, ali ele confiou nele mesmo. Ele já não ouviu mais a voz. Quando ele ouviu a voz de novo falando, pode vir que eu estou aqui. Ele se jogou. E é dessa forma que o Senhor quer trabalhar na nossa vida. Para nós enfrentarmos os momentos difíceis que vão vir. Porque se você está aqui hoje, ouvindo uma palavra, momentos difíceis vão chegar. Momentos difíceis vão chegar na sua vida, porque caminhar com o Senhor é você passar por os obstáculos. Não ficar parado neles. Os nossos olhos às vezes estão fechados, mas a voz do Senhor abre os nossos olhos. E a gente chega no nosso objetivo. Por isso, nós precisamos estar com os nossos pensamentos alinhados com a vontade de Deus para ouvirmos a Deus. Você tem ouvido a Deus? Ou você tem ouvido você mesmo? Talvez se eu desse oportunidade para o Carlos aqui tirar a venda, ele ia conseguir andar normal aqui, porque ele estava vendo. Mas alguns obstáculos que ele ia enfrentar na vida dele, ele ia ter que arcar com ele mesmo, com a força do braço dele. Talvez ele ia encontrar um cara fortão, que ia pegar ele pelo pescoço ali, ele ia ter que lutar com esse cara. Porque ele estava vendo e era a força do braço dele. Mas com o Senhor nos livra dessas coisas. O Senhor nos livra de perigos, porque nós confiamos nele. Amém? A fé é como uma semente. Alguém já viu aqui o feijão quando é plantado no algodão? Você planta o feijão no algodão, ele cresce lá, né? Fica lá. Porque o crescimento do feijão no algodão é limitado. Mas quando você deposita sua fé num terreno fértil, num terreno que sustenta, esse feijão cresce e produz. E o feijão no algodão não vai produzir nada. Vai produzir um feijãozinho assim e olha lá ainda. Mas o feijão plantado certinho ali naquela terra, né? Ele vai produzir muito mais. A nossa fé precisa estar centrada como uma fé, como uma semente. Onde você tem depositado a sua semente? No que você tem acreditado? Você tem sonhado os sonhos de Deus? Aquela viúva estava entendendo isso. Ela estava entendendo que depositando aquele pouquinho que ela tinha do resto do mês, da despesa dela, ela estava entendendo que algo ia acontecer na casa dela. Algo ia mudar ali. E o Senhor quer mudar algo em nossas vidas. Há um milagre na multiplicação. O Senhor multiplicou ali a oferta dela, fez o milagre do abastecimento. Olha, versículo 14, deixa eu ler para vocês aqui, ó. Diz assim, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ei, estava tudo seco, tudo acabado, não tinha mais nada em despensa nenhuma, não tinha mais nada em mercearia nenhuma, em supermercado nenhum, não tinha mais nada. Mas a palavra que veio do profeta enviado do Senhor, que era Elias, que orava as orações do Senhor, ele entrou naquela casa e junto com ele veio a palavra do Senhor, dizendo que ali não iria faltar, que ali, o que ia acontecer ali? Sempre haveria farinha. Cara, ela ia fazer e ia morrer, era isso que ela falou para ele. Eu vou fazer aqui, eu e meu filho depois vamos morrer, porque depois a gente não vai ter mais nada para fazer. Mas o Senhor mudou aquela circunstância, porque ela acreditou.
Pois assim diz o Senhor Deus de Israel, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. O Senhor desenvolveu com abundância o que ela tinha ofertado. Isso aqui para mim é extraordinário. O que acontece quando você retém aquilo que o Senhor às vezes está te pedindo? Morre. Não gera nada. Você reteve, mas quando ela entrega aquele pouco que ela tinha, o Senhor desenvolveu aquilo com abundância. E no versículo 15, ele diz assim, de 1 Reis 17:15, ele diz assim: ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias e a mulher e a família dela tiveram alimento por muitos dias. Ela fez o quê? Ela fez conforme o profeta. Ela identificou que Elias era o profeta, que Elias era o homem que orava as orações de Deus, que tinha algo diferente com ele. E ela entregou, ela ofertou, e o alimento não faltou na casa dela por muitos dias. Olha que legal, todo mundo passando fome, mas na casa da viúva tinha alimento. Você já imaginou você passar lá e ver aquela janelinha aberta assim, Elias sentado com ela na mesa ali, um banquetezinho, eles comendo, todo mundo sem entender nada, porque está na seca, o que está acontecendo? Mas isso são coisas que só o Senhor pode fazer, amém? Deus multiplicou a semente que ela tinha plantado. No versículo 16, a farinha no cântaro não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor, proferida por Elias. Quem proferiu a palavra? Elias. Nós estamos proferindo as palavras do Senhor. A sua oração, ela é regada daquilo que o seu entendimento coloca ou ela é regada da palavra? Você ora a palavra. Por que a farinha no cântaro não se acabou? Por quê? Porque conforme a palavra do Senhor proferida por Elias, ele falou que não ia acabar. E é isso. Isso é para as nossas vidas. Se o Senhor falou para você, na palavra, que você vai ter uma família, você vai ter uma família. Você vai casar. Amém, irmã? Isso aí. Ela quer casar, ela quer casar. Ela quer. Amém. O Senhor disse isso, o Senhor falou. As palavras proferidas por Elias eram palavras vindas do Senhor. Nós temos que aprender a proferir palavras que vêm do Senhor. Chega do nosso entendimento, chega daquilo que a gente acha, chega daquilo que a gente ficou horas estudando ali num livro, né? Não é que não tem que ter livro, tem que ler livro. Mas a palavra do Senhor, ela é poderosa. A palavra do Senhor muda as circunstâncias de uma família. Uma família aqui foi mudada a circunstância dela. Era um decreto de morte. Quando não há a palavra de Deus, há decreto de morte. Porque o amanhã não existe. O amanhã não vai existir. Ela ia morrer, mas o Senhor veio com a palavra proferida por Elias e tudo mudou na casa dela. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E ele disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela deu da sua pobreza e deu tudo o que possuía para viver. A grande questão aqui, nesse texto de Lucas 21:4, que também é uma viúva, olha que legal, o Senhor é extraordinário, né? Ela colocou mais do que todos os outros. Era mais dinheiro que ela colocou? Ou era do pouco que ela tinha? Ela colocou do pouco que ela tinha. Mas esse mais aqui, ele significa totalmente a dependência do Senhor. Esse mais que todos os outros aqui é a fé de que aquilo que ela colocou seria multiplicado nas mãos da pessoa certa, que era Jesus. E é isso que a gente tem que fazer. Porque estava todo mundo colocando muitas coisas aqui. E ela colocou mais que todos os outros.
com uma moeda só. Olha que coisa mais doida, né? É o Senhor. A oferta que vai falar mais é a oferta que vem regada da palavra do Senhor. E uma oferta que vem acreditando. Por isso que eu perguntei, quem aqui tem muita, mas muita fé? Porque a gente precisa de muita fé. Acreditar demais. Andar com os olhos vendados é difícil. Se nós não tivermos o que ouvir ou onde mostrar a direção, não dá. Então nós precisamos caminhar ouvindo o Senhor. Agora, nos momentos difíceis, como que nós podemos fazer o Senhor orar para nós? Em tempos de seca. E aí eu falo seca porque ela é fome, mas trazendo para a sua vida hoje. Em momentos difíceis, como que você faz o Senhor olhar para você? Você tem uma ideia disso? Reconhecendo a nossa dependência de Deus. Somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente. Não há nada que nós possamos fazer, gente. Nada. Isso eu tenho aprendido na marra. Porque eu sou um cara que busco muitas coisas por mim, pela minha força. Não, eu vou conseguir, eu vou atrás, né? O homem sempre tem aquilo, tá tudo caindo, né? Aqueles que já são casados, tá tudo caindo dentro de casa, a palavra que ele vai, que a esposa mais vai ouvir é: eu dou um jeito. Eu vou dar um jeito. Porque às vezes nós nos tornamos independentes de Deus. Às vezes nós queremos fazer as coisas. Estamos em tempos de dificuldade, em tempo de seca, está tudo arrebentado, mas a gente quer fazer alguma coisa que a gente precisa do Senhor. O Senhor, desde o ventre da nossa mãe, sonhou conosco. E nós precisamos ser dependentes totalmente dEle. Segundo, sendo obediente à sua palavra. Não existe a possibilidade de enfrentar tempos difíceis sem estar alicerçado na palavra, sem conhecer a palavra, sem não poder com quem conversar, se derramar. Nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Tendo fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós esperamos o Senhor, amém? E a prova das coisas que não vemos. A gente vê ainda, a gente não viu o Senhor ainda, mas vamos chegar lá, amém? Com fé, acreditando, crendo nele. Mas a nossa vida sem Cristo, a nossa vida sem o Senhor, a nossa vida sem essa dependência, sem essa obediência, sem esse partilhar, sem esse acreditar, a nossa vida sem Cristo é fadada ao fracasso. Eu sinto te dizer isso nessa noite. Mas se nós caminharmos sem o Senhor, somos fadados ao fracasso. A gente uma hora vai cair, uma hora a gente vai retroceder, uma hora a gente vai morrer de fome, porque nós escolhemos não trazer o Senhor para as nossas vidas. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei se você precisa se reconciliar com o Senhor nessa noite, mas esse é um tempo onde o Senhor está nos chamando para nós vivermos uma vida inteiramente dedicada a Ele. Eu estava conversando com a minha esposa e eu estou dando um passo de fé, né? Quando o Diego pediu para me ministrar a palavra, eu até falei, meu Deus, né? Estou num passo de fé de sair do CLT e abrir uma empresa para mim. E isso é muito difícil, porque eu já tive uma e não deu certo. E hoje eu vou ter que, né? E estava tudo muito bonito, tudo muito certo, tudo muito legal. E aí a gente, no meio de tudo isso, descobre que vai vir um outro filho. E aí eu falei, eita Senhor, né? E eu pedindo para o Senhor, eu preciso de fé, preciso acreditar. Eu preciso viver como essa viúva que viveu. Ela, era o que ela tinha para comer, se ela comesse, ela ia morrer, mas ela tinha que acreditar numa palavra.
E o Senhor tem me levado a isso, a acreditar nessa palavra. E não é fácil você deixar aquele salário que cai todo mês ali, tranquilo, tá na segurança, no cômodo. E a vida com o Senhor, ela não é uma vida acomodada. Ela vai te tirar da sua zona de conforto. Ela vai te movimentar. E aí a minha esposa me disse assim: amor, você precisa entender que esse emprego não é para você ganhar dinheiro e ser rico e ter muitos bens, e não é isso. Mas essa loja que você quer abrir, ela tem que servir de canal de bênção para outras pessoas. Para viúvas e viúvos que vão entrar nessa empresa. Para jovens e adolescentes que vão entrar com os pais, porque não vai poder vir dirigindo ainda. Mas vai ser para isso, porque a minha intenção vai ser, lógico, arrumar o carro do cara, vai ser isso, mas muito mais que isso, eu caminho naquilo que eu acredito que é a vontade de Deus, que é o que? Espalhar o evangelho. Então eu tenho que arrumar um carro sim, mas eu tenho que conversar com essa pessoa, perguntar para ela da família dela, o que ela está passando, se ela tem algo para comer dentro de casa, ou se não tem, ou se está passando por problema. Porque quem carrega a mensagem de salvação somos nós. Mensagem de salvação não, corrigindo. A mensagem da reconciliação. Mensagem de salvação o Senhor carrega. Agora, a mensagem da reconciliação, de reconciliarmos as pessoas com Deus, é nossa. Nós temos que fazer isso. É o nosso dever como cristãos reconciliarmos pessoas com Ele, amém? Então, caminhar com fé é você acreditar que algo maior controla e conduz a sua vida, que não sou eu. Cada passo que eu preciso dar na minha vida, eu preciso perguntar para o Senhor: Senhor, faz sentido isso? Não faz sentido isso? Ah, Eric, mas o Senhor vai me responder, vai descer. O Senhor tem as formas dele de responder, mas Ele vai te responder. Eu te desafio aqui, nessa noite, a fazer isso. A chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero gerar essa fé no meu coração. Eu quero provar disso, eu quero provar do que essa viúva viveu, do que essa viúva passou. A nossa vida sem Cristo é fadada ao fracasso. Agora, no meio de toda essa turbulência de falta de comida, o Senhor abasteceu a casa dela, o Senhor supriu, o filho dela não morreu, mas o filho dela morreu. Cara, eu achei isso aqui muito doido, mano. O Senhor trabalha de uma forma que ela foi abastecida, ela aceitou, ela acreditou. Mas você viu que eu perguntei para você: quem tem fé? Aí um falou: eu tenho. Quem tem muita fé? Aí 2 levantou. Quem tem muita fé? Aí só 1 levantou. Porque aqui a viúva, ela tinha que mostrar muita fé. Porque o que aconteceu? Olha só. Espera aí, deixa eu ler aqui, ó. Algum tempo depois, versículo 17. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente. Foi piorando e por fim morreu. Disse ela a Elias: homem de Deus, o que você me fez? Ali já bateu aquele: poxa, o que eu tinha, o Senhor multiplicou. Obrigado, Senhor, pela multiplicação, né? Estou bem, mas meu filho morreu. Como assim? O que você fez, cara? Eu tô, né? O que você fez? Eu confiei na palavra. Eu acreditei. E às vezes isso vem para as nossas vidas. Às vezes o Senhor faz um milagre nas nossas vidas e ali na frente acontece alguma coisa. E a gente já não, né? Deus já não presta mais. O Senhor já não funciona mais. Porque assim, quem faz a vontade do Senhor somos nós, não Ele as nossas. Não somos nós que fazemos. O Senhor vem com a sua graça
e misericórdia maior, e fala, não, eu vou dar o de comer ali. Mas ali naquele contexto, aquele filho foi piorando e morreu. E ela falou para Elias, o que você fez? Veio aqui para lembrar-me dos meus pecados e matar meu filho? Nossa, já chamou Elias de assassino. Olha como mudou o contexto da casa dela já. Porque o Senhor queria fé, muito mais fé. E às vezes nós vamos nos encontrar nesses dilemas, onde o Senhor não vai fazer a sua vontade toda vez a hora que você quer. Não vai ser toda hora bonitinho. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. São palavras do nosso Jesus, né? Então, você não vem para o Senhor e você não gera fé para a sua vida ficar tranquila e fácil. Mas você vem para o Senhor e adquire fé para que você cresça e amadureça, mesmo nos momentos difíceis. Então, nos momentos difíceis, nós vamos amadurecer, porque nós não somos igual ao mundo. Nos momentos difíceis, nós vamos amadurecer, porque nós temos o Espírito Santo. E nós estamos em completa manutenção todos os dias. Todos os dias nós temos que estar em manutenção. Para que quando chegar um momento desse, você não fale assim, o que você me fez, Senhor? Você esqueceu de mim, todo mundo casando e eu não. Você olhou para o fulano ali, olhou, mas para mim o Senhor não olha. Deus tinha acabado de te dar um emprego, você estava todo feliz com o emprego. Mas você queria casar, mas o casamento ele não deu ainda. E aí você fala, Senhor, por quê? Só comigo? Por que só comigo? Todos nós, em algum momento das nossas vidas, vamos experimentar por dor e perda. Todos nós. Naquele momento a mulher perdeu o filho. O que você está disposto a perder hoje? O que você está disposto a perder hoje? Um namoro que não vem do Senhor? Um vício que carregamos há anos? Um pecado de estimação? O que você está disposto a perder hoje? O que você está disposto a perder? Aquela mulher perdeu o filho. Aquela mulher perdeu o filho dela, mas existia algo que eu falei no começo, que Elias é o homem que orava as orações de Deus. E quando Elias estava dentro daquela casa, a provisão de Deus estava lá, o milagre estava lá, e a ressurreição também estava lá. Isso é caminhar com o Senhor, é entender que todas essas coisas juntas estão lá. E é acreditar nisso, que eu tenho a provisão, que eu tenho a ressurreição, que eu tenho o milagre. Por quê? A igreja é o único lugar que, abastecido do evangelho, nos ensina a sofrer direito, sofrer com esperança. Havia uma esperança ali para ela estava sofrendo naquele momento. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz na fé, para que abundes em esperança pelo poder do Espírito Santo. A morte é algo que todos tememos, mas a ressurreição nos mostra que a morte não tem a última palavra. Pode falar o que for da sua vida aí, que você já vieram falar para você que você não vai dar certo, que você não é nada, que esquece isso aí. Esquece isso aí, porque a palavra do Senhor para você nessa noite é a última palavra dele, é a que vale. De que você é próspero, de que o Senhor sonhou com você, acredita em você. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida do menino voltou. Vamos ler lá? Deixa eu achar aqui. Elias, versículo 19. Elias, porém, respondeu: dai-me seu filho. Tomou o corpo do menino nos braços dela, carregou-o para o andar de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama.
Então Elias clamou ao Senhor. Elias clamou a quem? A ele mesmo? Não, Elias clamou ao Senhor. Me perdi. Ó Senhor meu Deus, por que trouxestes desgraça a esta viúva, que me recebeu em seu lar e fizeste o filho dela morrer? Em seguida, Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, por favor, permite que a vida desse menino volte. O Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Há poder na palavra. Quando você descobrir esse segredo, vai virar uma chave na sua vida, que você nunca mais vai ser o mesmo. Que qualquer coisinha que você passar, você vai, peraí, só um momentinho aqui, Senhor, eu estou aqui. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Sua conversa com as pessoas vai mudar. Você vai querer falar de Bíblia, você vai querer falar da palavra, você vai querer... Porque há poder na palavra. Há poder na palavra proferida pelo Senhor, amém? A morte pode parecer o fim, mas para aqueles que creem em Jesus, agora ela o quê? Ela tem certeza de que ele é um homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por intermédio dele. Elias orava as orações de Deus. Ela apenas é uma porta para a vida eterna. A morte é só uma portinha para a vida eterna. A ressurreição do filho da viúva nos lembra que com Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. O Senhor, Ele quer nos levar a um nível de fé onde a gente passe por cima dos nossos próprios sonhos, entendimentos, tudo. É esse nível de fé que o Senhor quer te levar nessa noite. E eu posso te dizer uma coisa aqui para você sair essa noite pensando nisso. Lá fora você vai precisar muito dela. Demais. Porque você pode se deparar com um período de 3 anos e 6 meses de seca. E como que você vai identificar que um profeta veio na sua porta? Que um dia você ouviu aqui que Elias era esse homem. Amém? Queria que você se colocasse de pé, fechasse seus olhos. O grupo de louvor pode ir. Que você possa clamar ao Senhor para você e eu entrarmos nesse nível de fé. O Senhor tem mastigado a minha vida em relação a isso. E nós cantamos uma música aqui de gastarmos as nossas vidas para o Senhor, né? E não existe a possibilidade de gastarmos as nossas vidas sem confiarmos nele. Às vezes nós cantamos Maranata, mas às vezes não gastamos um dia sequer das nossas vidas acreditando nele. Então, antes de você cantar Maranata, você precisa primeiro começar a gastar a sua vida para o Senhor. Com muita fé, acreditando que Ele pode fazer o mais na sua vida. O Senhor, esses dias, ministrou num devocional de que nós somos tesouros em vaso de barro. E esse tesouro é o Espírito Santo dentro de você. Você é o vaso de barro que quebra, que arrebenta, mas existe um tesouro dentro de você que te molda de novo. E esse tesouro precisa ser levado a outras pessoas. Amém? Pai, nós estamos aqui, Senhor, totalmente, Senhor Deus, entendendo que precisamos ser dependentes de Ti, Senhor. E o passo de fé, Senhor Deus, que nós
temos que dar, Senhor Deus, não diz respeito a mim, não diz respeito ao Digo, a Jaque, não tem nada a ver conosco. Cada um aqui tem a sua convicção, cada um aqui sabe o que passa, cada um aqui sabe o que está faltando na sua casa, cada um aqui sabe o que está faltando no seu interior. Mas esse palco aqui, onde nós aprendemos esses dias que aqui é um palco e o nosso coração é um altar. Se há algo dentro do seu coração que te impede de viver esse nível de fé, que vai te alimentar em tempos de seca, o momento de você deixar tudo isso é agora. E para você vir até aqui à frente e fazer isso, você vai precisar desse passo de fé. Porque nós aprendemos que a nossa vida sem Cristo é fadada ao fracasso. E assim, não sei vocês, mas eu, depois de ter ouvido isso da parte do Senhor, eu não conseguiria viver a minha vida mais da mesma forma. O que o Senhor quer fazer com você nessa noite é que você entenda que você é dependente dEle. Suas emoções são dependentes dEle. O casamento que você sonha está com Ele, está na mão dEle. A família que você tanto sonha está com Ele. Mas nós precisamos dar um passo de fé e entregarmos algumas coisas que existem no nosso coração. Não tem como. O Espírito Santo está batendo ali. Eu quero entrar no seu coração. Eu quero te ajudar a entender esses níveis de fé. Eu quero te ajudar a entender o que é ouvir a voz do Senhor, caminhar com essa palavra. Mas como eu vou fazer tudo isso se no seu coração já tem algo lá preenchido? Se há, sei lá, se já tem alguém aí preenchendo o seu coração. Se tem alguém ou alguma coisa aí dentro do seu coração que tem silenciado a minha voz e você tem andado sozinho. Eu quero que você ande com uma venda nos olhos, para que você não veja o que esse mundo tem reservado para você. Eu quero que você coloque uma venda nos olhos, porque quem é para conduzir você sou eu. Eu quero conduzir você, mas você insiste em tirar a venda. Você insiste em querer, com suas próprias forças, chegar aonde você quer. Não, o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, que fez todas as coisas, eu sei de tudo. O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio, o fim de todas as coisas. Não há nada que você possa fazer para que a sua vida fique melhor. Mas eu garanto para você que uma vida nos pés do Senhor, entregue a Ele, você vai viver em alegria, mesmo nos momentos difíceis. Então, não fique no seu lugar. Entregue isso que está no seu coração. Entregue isso diante do Senhor e fala: Senhor, eu não quero mais viver conduzindo a minha vida, até porque o amanhã eu não sei o que vai acontecer, porque eu não posso acrescentar nem um dia mais na minha vida. Pode ser que eu vá com isso dentro do meu coração, pode ser que a minha vida, pode ser que eu não acorde amanhã, Senhor, e o meu coração está preenchido com coisas que não vêm do Senhor. Misericórdia de mim, livra-me disso, Senhor. Livra-nos, ó Senhor Deus, disso, Pai. Livra minha vida disso. Esvazia o meu coração. Esvazia o meu coração das coisas que eu acho que eu sei fazer, Senhor. Esvazia o meu coração das coisas que eu peguei o controle, Pai. Que eu falei, aqui o Senhor não põe a mão. Isso aqui eu quero viver isso, eu quero continuar vivendo isso daqui. Não, eu quero só ir no vertical à noite mesmo. Eu quero só ter um momento de comunhão. Eu quero só estar com os meus amigos. Passou disso daqui, eu não quero mais. Para que gerar esse tipo de fé na minha vida? Eu não preciso. Tá tudo bem aqui. Mas o Senhor quer visitar a sua vida. O Senhor quer te trazer para mais perto dEle. Livra-nos, Senhor, do egoísmo, Pai.
Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Jesus. Esse é o momento de você se derramar diante do Senhor.